pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos fazer uma pintura nesse suporte para bolos. A medida do meu suporte é de 24 centímetros, mas tem tamanhos variados, tanto maior quanto menores. As cores que eu vou utilizar para pintar são essas, mas você escolhe a cor da sua preferência ou do tema escolhido. Vamos precisar também de esponja e de pincéis. Vou começar aplicando uma camada da tinta azul. Eu vou fazer um degradê. E o tema que eu irei pintar é chuva de bênçãos. O degradê que eu vou fazer vai ser de acordo com o tema. Então, eu vou começar com o azul. Embaixo, eu vou aplicar o branco, o rosa claro e, por fim, o rosa escuro. As outras cores do meu tema eu vou utilizar para finalizar a minha pintura. É importante que, se você for pintar as laterais como eu pintei, você tem que colocar um papel ou um plástico embaixo para não melar a sua bancada, a mesa. Se você for fazer degradê com várias cores, você vai precisar de vários pincéis ou então ir utilizando, lavando para reutilizar. Essa segunda opção dá um pouco mais de trabalho, porém você consegue fazer sem problema nenhum. E para começar o nosso degradê, depois que aplicamos as duas tintas, nós começaremos a pincelar na junção entre elas, misturar um pouco para diminuir essa linha de divisão entre as duas cores. A minha tinta branca ela está um pouco grossa, então fica mais difícil para pintar. Então eu vou aplicar um pouco de água em cima com o próprio pincel para ir amolecendo a tinta e facilitar nessa junção das tintas. Se você gosta de vídeos de faça você mesmo, seja objetos de decoração, para festa ou para vender, confere os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que vai te agradar. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e deixar o seu comentário. Eu vou amar saber a sua opinião. Agora eu vou aplicar esse rosa mais claro. Uma observação sobre esse tipo de tinta, se você observar direitinho, ela não tem uma boa cobertura, apesar de ser um rosa vivo. Então, se você for utilizar alguma tinta com essas características, eu te aconselho a passar uma camada branca por baixo para depois aplicar a tinta. Desse jeito, a sua tinta ela vai ter um destaque a mais. Se você não fizer esse processo, a sua tinta vai ter que ser aplicada várias vezes. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas nada de extraordinário. Então, se você quer que a sua tinta ela fique com a cor real, sem precisar aplicar várias demãos, você aplica uma camada de branco e depois por cima a cor que você escolheu. Ou você pode utilizar cores pastéis para dar aquele destaque na sua pintura. Lembrando que você tem que escolher uma boa tinta, porque senão vai ser difícil cobrir esse fundo. E o processo é esse: você aplica uma tinta, depois aplica outra tinta e vai tentando fazer a junção entre elas, seja com pincel ou com a bucha. Você vai tentar diminuir ao máximo essa marcação entre as tintas. Porém, isso é opcional. Se você quiser, você pode optar por não fazer o degradê e deixar as tintas bem marcadas. Isso é questão de gosto. E se quando você for utilizar a sua esponja, a tinta já estiver um pouco seca, você pode molhar um pouco, espremer para tirar o excesso da água e ir dando leves batidinhas para misturar os dois tons. Se você não quiser comprar esse suporte, você pode utilizar o próprio papelão. Lembrando que tem que ser um papelão liso, para não ficar mostrando as dobrinhas embaixo da sua pintura.
Então esse é o momento que você vai ver onde há necessidade de aplicar mais tinta, onde você precisa passar a esponja novamente. Eu percebi que esse rosa ele não estava ficando no tom que eu queria, então eu apliquei um pouco de branco sobre ele e fiz essa misturinha para deixar o rosa um tom mais pastel, para conseguir cobrir todo o fundo. Alguns temas que eu posso te sugerir para fazer esse tipo de trabalho são safari, que tem o feminino e o masculino, príncipe, princesa, raio de sol, dos ursinhos. Você pode soltar a sua imaginação para fazer esse tipo de peça. Fica uma peça muito bonita, linda para presentear, porque você aplicou tempo, carinho para fazer isso. E não há presente melhor do que aquele que você sabe que foi feito com amor. Depois que terminou a sua pintura, você vai poder utilizar isso como quadro, enfeites de porta. Você pode fazer mais de um para fazer aqueles conjuntinhos de 2 ou 3 quadros, aqueles quadros que se complementam. Você pode soltar sua criatividade e fazer peças incríveis. Vai por mim, vale a pena sair da sua zona de conforto. Depois que você terminou de fazer sua pintura, você vai precisar deixar secar por algumas horas. Eu deixei o meu secar por 2 horas. Estava fazendo sol, então isso ajudou a secar mais rápido. E ele ficou assim. Agora nós iremos começar a personalizar o nosso quadro. Eu vou fazer algumas nuvens na parte superior, nessa parte azul. Vou fazer uma nuvem grande. Já que o meu tema é chuva de bênçãos, eu vou fazer uma nuvem grande para fazer um lacinho, um olhinho nessa nuvem e vou fazer nuvens pequenas. A minha tinta branca estava um pouco densa, então eu amoleci ela um pouco com algumas gotinhas de água para facilitar na aplicação. Por esse motivo, eu tive que aplicar o branco 2 vezes, porque estava um branco bem clarinho, bem suave. Então eu apliquei 2 vezes para deixar ele com destaque. E como nuvem não tem forma, vai à mão livre mesmo. Mas se você precisar do molde, você faz o desenho no papel e repassa para só então pintar. Eu te aconselho a se arriscar na pintura. Só coisas boas saem daí. Você fica mais concentrado, relaxa, se acalma, fica mais paciente. Sem contar que você vai, com o tempo, criando habilidade e gosto por fazer isso. E daí vai sair peças cada vez mais lindas. Depois que eu terminei de pintar as nuvens, eu vou escrever o nome da criança com um lápis. Vou fazer o mínimo de pressão possível para não marcar. É só para eu ver mesmo como vai ficar o tamanho do nome, onde começar e onde terminar. Eu não te aconselho a utilizar coisas com cores muito fortes, por exemplo, caneta, lápis de hidrocor, porque se você borrar ou manchar de primeira, vai dar aquele desgosto, porque sua peça já está quase acabada e você vai ter que arrumar um jeito de resolver esse problema. Então eu te aconselho a utilizar um lápis, você faz a marcação sem correr riscos. O risco ao qual estou me referindo é de não ter que fazer tudo novamente. Eu escolhi o roxo para fazer o nome da criança. O nome da criança é Lívia.
E o roxo, ele vai ficar mais suave do que o preto, porém vai ficar uma cor ainda forte, chamativa, e é isso que eu quero. Eu quero que o nome ele tenha destaque nessa obra de arte que estamos fazendo. Se você quiser também, você pode optar por utilizar piloto, seja ele permanente ou hidrocor, para escrever esse nome não utilizando a tinta. Lembrando que você tem que fazer tudo de acordo com o seu tema. Se você escolher um tema mais escuro, então eu te aconselho a fazer o nome com uma tinta mais clara e vice-versa, para o nome ter destaque no nosso quadro. Para fazer o nome, você pode utilizar algum molde. Eu desenho à mão livre mesmo, você pode utilizar letras de formas. Essa letra aqui é mais bonita, vai do seu gosto. Se você quiser, você pode optar por não colocar nenhum nome, deixar o quadro brilhar por si só. Comenta aqui embaixo de onde você está vendo esse vídeo. Se você observar, vou precisar aplicar mais uma demão de tinta no nome para ficar assim. Eu escolhi que a letra fique mais grossinha para ganhar um destaque. Esperei secar totalmente antes de começar a terminar os detalhes para não manchar nossa pintura. Agora, com o piloto permanente, eu fiz os olhinhos da nuvem e a boquinha. Fiz os olhinhos e a boquinha como se a nuvem estivesse sorrindo. Esse é outro momento que você pode fazer a marcação com o lápis antes de fazer a aplicação final, para evitar que você manche ou então erre e tiver que pintar a nuvem novamente para tentar fazer os olhinhos. Com a ponta redondinha do palito, eu fiz a marcação da bochecha. E por falar em palito, ele será um aliado muito importante para a gente terminar nossa peça, principalmente se você não tiver habilidade com desenho. Eu vou fazer alguns corações, pequenos, médios e grandes, e vou começar os corações maiores com a bundinha do palito, essa parte mais redondinha. Vou pintar duas bolinhas, uma ao lado da outra, bem juntinho, e depois, com o auxílio do pincel, eu vou fazer só a pontinha do coração. Desse jeito, os dois ladinhos do coração vai sair igual e a pontinha vai ter um acabamento perfeito. Você não precisa fazer exatamente como eu estou fazendo. Você pode utilizar só o pincel para fazer o coração ou só o palito. Estou te mostrando um jeito para você que não tem habilidade com pincel e não consegue fazer os dois lados iguais. E desse jeito você vai fazer vários corações. Eu escolhi as cores cinza, um verde claro, amarelo claro e rosa claro para fazer esses coraçõezinhos. Se você for utilizar várias tintas assim como eu te aconselho a aplicar uma tinta, esperar secar totalmente para só então depois aplicar outra cor. Vai por mim, parece que vai demorar ainda mais você tendo que esperar a tinta secar, porém você vai evitar ter retrabalho ao manchar a tinta e ter que pintar os corações novamente. Porque por mais cuidado que você tenha ao utilizar o palito ou o pincel, pode acontecer de bater e manchar o coração. E isso não vai ser legal, vai ser muito frustrante nessa altura do campeonato. Com a nossa peça quase pronta. Se você terminar, você vai ver que vale a pena. Veja como já está charmoso. Agora eu vou aplicar as peças finais. No caso, eu vou utilizar esse aplique para colocar em cima do i e esse lacinho para colocar na nuvem.
Agora, com um pedacinho de fita de cetim, eu vou fazer a parte onde vai suspender o nosso quadro. Nós iremos precisar de um pedacinho de fita, pode ser barbante, pode ser cetim, o que você tiver em casa. E você vai precisar fazer uma marcação para ficar retinho com o quadro, para depois que você colar ele não ficar torto. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever, ativar as notificações e nunca esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.